E esse dia é um dia especial para nós, porque o Senhor já se faz presente neste dia. Se você der lugar para Ele nessa manhã, você vai ver quão grandes coisas Ele ainda vai fazer na sua vida. Ontem à noite eu estava ali falando com Deus, e nessa madrugada o Senhor me deu um sonho tão lindo. Nesse sonho eu estava diante de dois campos, duas terras. Um campo estava com uma plantação com mudinhas bem pequenas. E a terra estava um pouco úmida, mas por cima já começando a secar. E uma voz falava assim: regue as plantas que sua mãe plantou. E do outro lado tinha um campo com a terra bem arada, bem molhada. Quando eu cheguei aqui pela manhã, o Senhor falou: essa terra é os corações, que eu vou trazer para este lugar, para ouvir a minha voz, para receber a boa semente que vai ser semeada nessa manhã. É terra fértil. O Senhor começou a pensar no meu coração que Ele ia trazer para este lugar corações, terra fértil, porque a semente é boa e a terra também é boa, e ela está preparada para receber essa semente nessa manhã. Eu falei: Senhor, esse campo onde a minha mãe semeou, e eu devo negar. Uma pergunta para as mães aqui nessa manhã, para os pais. Seu filho, Francilóide, suas filhas, está pronto para seguir sem você? Seus filhos estão prontos, irmã Patrícia, para seguir sem você? Os seus estão, pastor? As suas filhas estão, irmã Cristiane, prontas para seguir sem você e seu esposo? Às vezes o erro dessa nossa geração é preparar os nossos filhos para seguir adiante sem nós. Samuel foi um excelente profeta, sacerdote, juiz, mas ele não deixou pronta a sua sucessão. E a minha mãe plantou uma semente na minha vida, e agora chegou o tempo de seguir sem ela. Hoje cumpre uma palavra que o Senhor me mostrou há mais ou menos 4 anos atrás, onde Ele falou assim para mim: eu vou recolher a sua mãe. Eu não estava pronto para essa conversa. Eu não estava pronto para essa palavra. Porque a minha mãe foi quem me ensinou a caminhar com Jesus. Ela me ensinou que se eu estou aqui hoje é porque ela não desistiu de mim. E há 3 anos atrás, dia 16 de maio, agora faz 3 anos, que o Senhor recolheu a minha mãe no Covid. Mas ela deixou um legado sobre a minha vida. E o Senhor falou para mim: você não pode parar. Está doendo, está difícil, está quase insuportável, mas eu te sustento. O que ela colocou sobre a sua vida não pode ser enterrado, não pode deixar morrer. Continue. Prepare seus filhos, viu, igreja? Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Essa terra fértil é os filhos de vocês. Eles precisam estar prontos. Se o Senhor nos chamar hoje, que nossos filhos possam estar prontos para prosseguir. Eu quero ler um texto, sentado mesmo como você está, para nós falarmos um pouco da palavra do Senhor nessa manhã. E o Senhor me ensinou muito forte no meu coração esses dias, e Ele trouxe no livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo de número 14, só a parte A do versículo. Nós vamos estar falando um pouquinho nessa manhã, quando as irmãs ali da igreja da missão louvaram ao Senhor. Foi uma confirmação dessa palavra, desse texto também. Eu quero dividir com a igreja essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo 14, a parte A, que diz assim: o Senhor pelejará por
vós. Amém? O Senhor pelejará por vós. Esse texto é muito conhecido de toda a igreja, né? Se a gente for pegar as crianças e perguntar sobre a história de Moisés, a história do Mar Vermelho, a saída do povo do Egito, até as crianças vão contar para nós essa história, porque todos nós conhecemos. Faz parte de nós conhecermos o grande livramento que o Senhor proporcionou ao seu povo, porque havia uma promessa. Desde sempre o Senhor prometeu dar liberdade ao povo que estava cativo. E aqui nós vamos discorrer o texto que todos nós conhecemos. O Senhor faz a promessa ali para o povo, levanta Moisés como libertador, mas no meio da caminhada o povo começa a olhar para as dificuldades, porque uma coisa é certa, igreja: promessa não é ausência de provação, promessa não é ausência de dificuldade, promessa não é ausência de adversidade. Há uma promessa sim, mas o tempo até nós alcançarmos a promessa, esse tempo até a conquista, ele é árduo. E ele exige a minha e a sua fé, a minha e a sua confiança naquele que fez a promessa. E agora aquele povo está ali pressionando Moisés, porque a dúvida bateu a porta. Porque é muito fácil nós falarmos das promessas lidas, contidas aqui na palavra do Senhor. A gente lê os textos, discorrer, falar, ministrar, mas quando chega o tempo de nós vivermos as promessas do Senhor, quando chega o tempo de nós vivermos o milagre do Senhor, meu Deus, parece que a Bíblia que nós estamos vivendo nem é a mesma que nós pregamos. Parece que tudo se torna mais difícil quando a situação é com a gente. É tão fácil a gente falar para alguém: você vai conseguir, você vai vencer, você vai alcançar, seu milagre vai chegar. Mas quando chega a sua vez de alcançar, meu Deus, quando nós temos que viver na pele, a busca pelo nosso milagre, não é fácil. E agora esse povo estava vivendo isso. Coisa maravilhosa foi a promessa que Deus fez: vou arrancar vocês desse cantão do Egito. Glória a Deus. Mas há um caminho a ser percorrido até a terra prometida. E vocês vão começar pelo deserto. Há uma perseguição. Não vai ser tão fácil assim. E eu estava meditando muito sobre essa passagem com meu Deus. E esses dias para trás, eu passei um dia trabalhando muito ali em casa. E quando foi à noite, eu estava sentindo tanta dor nos meus braços, eu não conseguia levantar, não conseguia movimentar os braços. Eu falei: meu esposo, eu não sei o que está acontecendo. Nunca passei por isso já, né? Dona de casa acostumada com os serviços domésticos. Mas havia uma situação que estava me preocupando. Na verdade, aquela preocupação veio com algo no meu corpo físico e tentou me paralisar. E aí meu esposo passou alguma coisa ali, eu tomei um remédio, nada, deu uma amenizada, mas eu falei: Senhor, o que está acontecendo? E eu estava muito preocupada com a causa. Eu cheguei a conversar com algumas irmãs a respeito. E eu estava muito preocupada, eu estava muito triste, eu estava angustiada. E sabe aquilo que você fala, que você às vezes argumenta, que você tenta resolver? E aí o Senhor falou comigo: filha, é o meu braço que é forte em tudo por você. Você está sentindo tudo isso porque você tem lutado com as suas próprias forças. Porque você tem pelejado com a sua própria força, com a força do seu braço. Deixa eu pelejar por você. Deixa eu entrar nessa causa. Deixa eu mudar a sua história. E naquela noite eu falei: Senhor, eu não argumento mais. A partir de hoje eu não falo mais sobre esse assunto com ninguém. Eu entrego essa causa nas mãos do Senhor.
Na manhã seguinte eu recebi um grande milagre. Qual, pastor? O meu coração descansou em Deus. É um dos milagres mais difíceis de nós alcançarmos, é o nosso coração permanecer, estar descansado em Deus e confiar. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. O Senhor não tem interesse de nos levar ao deserto para nós morrermos lá, não. Ele só quer nos preparar para alcançar o que Ele tem de melhor preparado para nós. E o Senhor começou a trabalhar nessa causa. Não tem coisas, tem pelejas na nossa vida que não adianta você lutar com a força do seu braço, não adianta você argumentar, não adianta você brigar, não adianta você ir para o WhatsApp, mandar mensagem afrontando alguém. Confia no Senhor. Tem coisas que só o Senhor faz. Tem problemas, irmãos, que é impossível ao olho humano, mas o Senhor, Ele tem poder. Tirar aquela multidão do Egito, levar para o deserto para alcançar uma terra. Um povo que estava diante de um grande mar. Era algo impossível ao olho humano. Quantas situações têm batido na nossa porta e nós ficamos como aquele povo, paralisados de medo. O Senhor manda falar para mim, para você nessa manhã: não tenha medo, porque nessa peleja você não precisa pelejar. Ele que fez a promessa, é o nome dele que vai ser glorificado quando ela cumprir na minha e na sua vida. Confia no que Ele te falou. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não diminua o Senhor, porque quando nós deixamos de confiar, quando nós duvidamos, quando nós paramos, quando nós murmuramos, nós estamos diminuindo o tamanho do nosso Deus, e todo o poder está em suas mãos. Com o mundo aí fora está um braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara, Ele está conosco todos os dias, nos sustentando, nos ajudando nos momentos mais difíceis. Ainda que você pense que está só, Ele não te deixa só. Ele só está te preparando para viver, para administrar as grandes bênçãos que Ele vai depositar sobre a sua vida. Talvez hoje você ainda não tenha estrutura para receber o que Ele tem para você. Ele está te preparando. E enquanto você caminha pelo deserto, enquanto Ele te prepara, aproveite para se relacionar mais com Ele. Aproveite para se relacionar mais com o seu Deus, com o seu Pai, que te chamou, que confiou algo sobre a sua vida. Ele confiou sim algo sobre a mim, sobre a sua vida. Já está sobre você. E é tempo de despertar para aquilo que Deus tem para mim na sua vida. Eu quero falar um pouco sobre o legado da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher de muita fé. Nós precisamos deixar um legado de fé para os nossos filhos. Eu sou o milagre da minha mãe. Eu fui o milagre dela. Ela viu o milagre. Ela pôde contemplar o desejo do coração dela sendo realizado na minha vida. Durante muito tempo eu tive muito receio de falar sobre o meu testemunho, eu confesso, porque apesar da minha mãe ter sido uma mulher muito forte, muito determinada, muito guerreira, eu tive a honra de ser pastora da minha mãe por muito tempo. Ela sempre congregou com a gente, e eu percebia que ela sentia um certo desconforto quando eu falava a respeito do meu testemunho, porque ela revivia tudo aquilo que a gente passou. E às vezes eu percebia ela encolhida no canto, chorando, e eu tinha uma certa dificuldade de falar junto com ela. E quando o Senhor Ele foi recolher a minha mãe, foi uma das coisas que Ele me falou a respeito.
Você precisa abrir a sua boca e falar como eu fiz. Os testemunhos não são para ser colocado dentro de uma gaveta, dentro de um baú e ser esquecidos, não. Os testemunhos daquilo que Deus faz nas nossas vidas é para glorificar o nome dele, é para edificação de vidas, é para que as pessoas que estão passando talvez pela mesma dificuldade que nós sejam fortalecidas e tenham a convicção que elas também vão vencer, que elas também vão suportar o tempo de provação, que realmente existe uma promessa, porque às vezes você vai falar, mas isso não foi no tempo da Bíblia, não. É nos dias de hoje que Deus opera grandes milagres, sinais e maravilhas nas nossas vidas. Basta nós crermos, basta nós confiarmos nele. E eu vim de uma família muito católica. Minha família era uma família muito difícil. A minha mãe sofreu muito no seu casamento com meu pai, ela não teve um casamento fácil. E os meus pais se divorciaram muito cedo. Eu quero só ressaltar aqui que eu não tenho nenhum problema com meu pai, meu pai é o amor da minha vida. Ele está envolvido ainda não serve ao Senhor, mas há uma terra que já está úmida e a semente precisa lançar. O tempo de dar o fruto é o tempo do Senhor. E eu não tenho nenhum problema com ele, igreja. Nunca tive, nem antes de conhecer o Senhor Jesus. Nunca tive. E a minha mãe, apesar de não conhecer a palavra do Senhor, ela soube diferenciar muito bem. Uma coisa era o relacionamento dela com meu pai, outra coisa era o relacionamento meu e do meu irmão como filhos com ele. Ela nunca permitiu se misturar isso. Os problemas que eu tenho com o pai de vocês não podem impedir vocês de respeitar e honrar o seu pai. E meu pai sempre teve problemas com o alcoolismo. Na época, a nossa infância com drogas. E a minha mãe sofreu muito. E ela decidiu se divorciar, pensando que a situação ia ficar mais fácil, né? Antes da minha mãe falecer, ela falou o seguinte: ela falou assim, se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria deixado o seu pai. Eu teria lutado por ele até o último instante. Não desista. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos para nós cuidarmos. Nós precisamos ouvir. E o divórcio dos meus pais trouxe muitos problemas para nós. Eu cresci extremamente traumatizada, cheia de complexo, com depressão. Eu chorava muito, eu desencadeei muitos problemas de saúde. Por causa dessa situação, eu era muito apegada ao meu pai. E ao mesmo tempo que a gente queria sair de casa, porque sofria muito de ver meu pai chegar em casa alcoolizado, machucado, a gente também queria sair daquela situação. Era duas situações difíceis: estar lá e não estar. Porque estar longe era para que falar assim, nós abandonamos ele, mas era muito difícil estar. E a minha adolescência foi regada de muitas dificuldades. A minha mãe tentou outros relacionamentos que não deu certo. E durante a minha adolescência, eu me refugiava no cemitério, que era o lugar onde eu achava que tinha um pouco de paz. Eu passava as minhas tardes ali, a minha mãe trabalhava fora para cuidar de mim e do meu irmão, e eu não conseguia ficar dentro de casa. E eu passava o dia todo lá, de manhã, tarde, até o horário que a minha mãe chegava do serviço, a tarde assim, era quando eu voltava. Era o único lugar que eu conseguia ter um pouco de sossego na minha mente. Eu ficava sempre por ali. E eu tive muitos problemas, mas eu sempre me fechava. Eu não tinha coragem de conversar, eu não tinha coragem de colocar para fora. E era um tempo muito difícil, um tempo de muita dor.
Porque eu tinha medo de expor para minha mãe o que eu estava sentindo e ela se sentir culpada pela decisão que ela tinha tomado. E eu tinha muitos sonhos, como muitas meninas. Eu tinha vontade de estudar, tinha vontade de fazer faculdade, eu tinha muitos planos. Mas, às vezes, cadê os jovens aqui dessa manhã? Cadê as meninas? Levanta, dá um sinalzinho com a sua mão dos rapazes, cadê? Tem umas moças aí, né? Ali, né? Maria, João e Maria. Eita glória! Deixa uma palavra aqui, abrir um parênteses para os nossos jovens aqui dessa manhã. Obedeça o papai e a mamãe, viu? Eu sempre fui uma filha obediente, submissa, eu nunca respondi os meus pais, nunca, meus avós, nunca. O único conselho que eu deixei de ouvir quase custou minha vida. Não, jovens que estão aqui nessa manhã. Sabe aquele conselho chato que às vezes o pai e a mãe dão para vocês? Não vai por esse caminho. Deixa essa amizade de lado. Não faz isso dessa forma. Não é joelho de pai e mãe, não, viu? É zelo. É amor pela sua vida, é cuidado. Nós, pais, temos uma visão ampla. E eu sempre falo, parece que as mães elas têm um radar para detectar problema dos filhos de longe. Apareceu alguma coisa diferente na área, um problema, a mãe já. Isso aqui não gostei disso não. Se a mãe falou, não gostei disso, sai fora incompetente. Obediência prolonga os nossos dias de vida na terra, viu? Quer ter vida longa? Obedece. Quer ter vida longa? Honra o pai e a mãe. Mesmo que você vá para o seu quarto e chore, amarga e mas obedeça. Essa obediência vai te dar grandes livramentos. Cuidado, meus jovens. Cuidado. E eu me recordo que a minha mãe sempre conversava abertamente comigo sobre algumas coisas. E ela nunca me impediu de namorar, porque era uma coisa que ela sabia que não estava no meu coração. Eu era muito jovem ainda, estava com 14 anos já nessa época. E a minha mãe me impedia. Ela conversava abertamente, me explicava as coisas. Mas quando foi um dia, eu conheci uma pessoa. E eu falei para minha mãe, mãe, eu decidi, eu acho que eu vou namorar. Porque na minha mente, eu pensava assim, se eu sair de casa, esses problemas tudo vai acabar. Eu não vou ver a tristeza da minha mãe, os relacionamentos que ela tentou que não tem dado certo, eu vou estar longe de tudo isso, então é melhor eu viver a minha própria vida. Melhor. Acho que vai dar mais certo assim. E eu me recordo que quando eu cheguei para minha mãe e falei a respeito disso, levei a pessoa até a minha mãe para ela conhecer. Eu vi que a minha mãe estava diferente. E quando essa pessoa foi embora, arrumamos para dormir. E quando eu deitei na minha cama, eu escutei um choro assim baixinho, sabe? Aquele choro abafado. E aquele choro persistia, e eu falei, meu Deus, quem está chorando? Saí do meu quarto, fui até o quarto da minha mãe, de onde estava o meu choro. E chegando lá, minha mãe estava chorando de soluçar. Eu falei, mãe, o que foi? Por que a senhora está chorando? Ela não conseguia falar, pois ela me disse, minha filha, eu quase não tivesse nada. Mas eu queria te pedir uma coisa. Meu coração está tão apertado. Eu acho que esse namoro não vai dar certo. Eu não queria que você namorasse com esse rapaz. Mas é você quem sabe, você é uma filha obediente. Eu só quero te falar isso. Eu estou com um sentimento
virou para o canto e continuou chorando. Eu saí do quarto, pensei um pouco. E aí eu falei, minha mãe deve estar preocupada, porque ela sabe que se eu começar a namorar, eu vou casar, eu vou embora de casa. Ela deve estar com ciúme, deve ser preocupação de mãe. Eu não afrontei a minha mãe, não respondi, não falei algo. Só que eu não obedeci. Só que eu não obedeci. Continuei naquele relacionamento que me custou uma gravidez na adolescência. Quando a minha mãe soube, ela é de Vitória. Com toda mãe, a gente tem filha moça, a gente preocupa mesmo com as nossas filhas. E vem uma situação dessa, meu Deus, e agora? E apesar da minha mãe ter ficado preocupada no primeiro momento, ela falou para mim assim: apesar de tudo isso, essa criança é uma bênção na nossa vida, mas não casa. Você não precisa casar por causa dessa gravidez. Não precisa. Fica aqui em casa, fica comigo. Eu vou cuidar de você, eu ajudo a cuidar de você. Não vai. Tem alguma coisa com esse rapaz? Não sei. Eu não sei o que é mesmo, mas não vai embora de casa. E eu, no meu pensamento, eu não posso fazer isso. Como que eu vou criar uma criança sem pai? O que as pessoas vão falar a meu respeito? Eu sozinha, cuidando de um filho, eu vou sofrer também, como a minha mãe sofreu, e foram tantas coisas, e eu decidi ir adiante na minha decisão com aquele casamento, na adolescência. Criança. Eu fico vendo essas meninas com 14, 15 anos, não são crianças, não sabem o que é melhor para eles, não. E eu fui adiante naquele relacionamento. Fui adiante. Desde o primeiro instante em que eu assinei um papel onde oficializava aquela união, a minha vida virou um tormento. Eu não tinha paz. E eu pensava que a minha mãe tinha sofrido muito no casamento dela, mas eu não sabia o que estava ocorrendo na minha vida. E eu vivi dias muito difíceis, de muita dor, de muita tristeza, de muita humilhação, todo tipo de humilhação que vocês pensaram aqui no relacionamento. Eu vivi. Hoje eu entendo que mesmo naquela época a minha luta não era contra a carne e sangue. Porque a pessoa um dia falou para mim assim, olhando nos meus olhos: você não entende, você não entendeu por que eu apareci na sua vida. Eu apareci na sua vida para te destruir. Isso é uma palavra que vem diretamente do adversário contra as nossas vidas. Porque esse é o papel dele, tentar nos destruir. Mas se o Senhor tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele pode até tentar, Ele pode até se levantar, mas o Senhor vai pelejar por nós. E pouco tempo depois, já tinha tido a minha filha, eu decidi colocar um passo, porque eu não suportava mais aquela situação. E eu falei: eu não quero mais esse relacionamento. Eu não posso ver assim. Eu preciso cuidar do que o Senhor me confiou, da minha filha. Só que aquela pessoa não concordou com a decisão. Não concordou. E começou o serial com as ameaças. A gente já ouviu tanto isso. Se você ficar comigo, fica com mais alguém. Ou fica comigo. E aí eu fiz uma reunião com a minha família, contei das ameaças, mas nada aconteceu. Sabe assim, aquela situação que você pensa: acontece na casa do vizinho, mas aqui não. Aí eu já ouvi falar sobre isso. Conversa,
dias depois que eu tinha tomado essa decisão e eu permaneci nela, eu não mudo meu posicionamento, mas eu vou permanecer nessa decisão. Aquela pessoa esteve ali na casa da minha avó, que era onde eu morava nos fundos da casa da minha avó, propôs uma conversa, mas eu não servia ao Senhor, mas Deus já havia me mostrado um sonho com aquela data. Naquela data ia acontecer algo importante na minha vida. E eu confesso que de pensar naquele dia, eu estava angustiada, ao mesmo tempo temerosa, porque eu não entendi o que estava acontecendo, o que é de Deus mostrar. Hoje eu entendo, mas naquela época não. E o Senhor havia me mostrado algo naquela data, que seria um marco na minha vida. Seria um marco na minha vida. A partir daquele dia, 11 de dezembro de 2001, eu nunca mais seria a mesma. E aquela pessoa chegou ali na casa da minha avó, a minha avó, crente no Senhor, estava na igreja, bem na esquina lá de casa. A minha mãe já havia falado de Jesus para mim algumas vezes, eu tinha recusado. Era aquela menina boazinha, caladinha, na minha, mas não queria saber de Jesus. Ai, mãe, esse negócio de crente, não gosto disso, esse crente enjoado, esse povo pega no pé, né? Não quero não. Aí minha mãe tinha me levado para o ciclo de oração. Eu fui pagar para ela. E naquele dia ela lida com esse de oração, falou assim: eu vejo uma nuvem escura sobre a sua vida, viu? Cuidado. Eu disse: será? Só que eu saí da igreja e com vontade de voltar. Foi interessante. Eu falei: mãe, eu acho que eu vou voltar na quarta-feira que vem. Falei: não. Mas quando foi na terça-feira que antecedeu a quarta, que eu iria para a igreja, essa pessoa esteve em casa. Não foi disposta a conversar. Foi disposta a cumprir o papel dela. Na verdade, não era carne e sangue que estava lá, mas o adversário da minha e da sua alma. E aquela pessoa falou para mim: já que você não quer resolver do meu jeito, o seu jeito não vai ficar. E eu estava sentada ali no sofá da sala, e aquela pessoa tirou de dentro da sua roupa uma faca de cozinha que havia pegado ali na casa da minha avó mesmo. Pouco antes da gente começar a conversar. Assim, seu filho é agora. Você não vai continuar sem eu. E naquele momento, eu vi a minha vida se mudar. Dois, foram quase 30 perfurações no meu corpo. Não passa tudo. E naquele momento eu pensei: acabou aqui. 17 anos, uma filhinha de 1 ano de idade, e agora tudo ia se encerrar. Esse foi o meu pensamento. Naquele momento eu caí de joelhos sobre o meu próprio sangue ali na sala. O marido da minha avó estava ali, tentou ajudar. Ele foi arremessado com uma sua mão sobre um portão, onde ele se feriu e ele teve que sair para pedir socorro. E naquele momento eu caí ali no chão. Eu falei: Deus, eu só queria cuidar da minha filha. Não foi isso que eu sonhei para mim, não foi isso que eu queria para minha mãe. Irmãos, Deus, Ele é tão
você pensa que está tudo acabado, Ele vem. Naquele dia, eu ouvi a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, quando eu dobrei, caí os meus joelhos no chão, porque eu já não tinha mais força. O Senhor falou baixinho assim no meu ouvido: fecha os olhos. A voz era tão suave, era tão doce, eu nunca tinha ouvido, mas naquele momento eu obedeci. E eu fechei os olhos. E quando eu acordei, mais ou menos uns 40 minutos depois, eu estava deitada sobre o meu próprio sangue. Aquela pessoa que tinha feito isso comigo estava deitada do meu lado, sem vida. E eu fui socorrida e levada para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, pensando-se que a batalha já tinha terminado ali, naquela sala, o antigo hospital regional, que hoje é o hospital universitário, quando eu cheguei ali, me levaram para aquela salinha, tinha uma salinha de atendimento bem na entrada, onde tomava injeção, fazer curativo, fazer de tudo ali. Me levaram para aquela salinha. Quando os médicos ali, os enfermeiros estavam olhando para mim, mas eu nunca ouvi falar disso. Sabe o que eles fizeram? Eles me cobriram com um lençol. Eu estava ouvindo tudo. E falaram assim: não vai demorar não, vou deixar ela no canto. E eles me deixaram no cantinho esperando que eu morresse. Eu estava dentro daquela sala sozinha, falando no meu pensamento: eu preciso ser socorrido, eu preciso ser socorrido. Só que eu não conseguia conversar. E eles me deixaram ali e viraram as costas. E eu falei: por que está acontecendo? Por que ninguém faz nada? Por que ninguém põe a mão em mim? Por que ninguém tira esse lençol de cima de mim? Por quê? E depois de mais ou menos uns 20 minutos, os bombeiros me levaram para o hospital, entrou naquela sala, perguntou: o que está acontecendo? Por que ninguém veio falar nada? Como que vai ser? Eles falaram: não, nós não vamos atender ela não. Aí os bombeiros pegou a prancha do dedo: não, assina aqui que nós vamos levar para o Evangelho. Nós fomos para o Evangelho. Chegando lá, Deus já havia preparado uma serva dele que estava ali para me receber depois. Alguém com visão, alguém com entendimento, que não era só uma carne que estava ali, mas era uma alma. Era alguém que o Senhor tinha chamado, que Deus tinha permitido chegar até ali, precisava de cuidado. E eu me lembro quando eu cheguei, os meus pais ainda não tinham me visto. Os meus pais não foram comigo na ambulância, porque os meus pais moravam cada um numa casa, cada um num lugar da cidade. Foi um dos piores momentos da minha vida. Foi quando meu pai e minha mãe chegou diante de mim e me viu naquela situação. Eu nunca esqueci o olhar do meu pai. Fico imaginando o tempo ter passado um filme na cabeça dele naquele momento. Tipo assim, onde eu fui? A minha mãezinha ali, sem palavras, diante da filha dela, que ela cuidou com tanto amor, com tanto carinho. E o olhar para ele naquele dia para mim foi o que mais me doeu. A dor que eu estava sentindo no meu corpo não se comparava com a dor de ver o olhar deles para mim. Viu, Jonas? Quando nós cometemos erros, quando nós passamos por dificuldades, nossos pais sofrem demais. Vigiem nas suas escolhas, nas decisões de vocês.
estava ali no pronto-socorro, falou para minha mãe assim: mãezinha, levante essa cabeça. A sua filha precisa de ajuda. Você vai me ajudar a levar ela lá para cima. Nós vamos socorrer a sua filha. Porque Deus tem um mandado. Naquele momento, a minha mãe subiu com aquela mulher empurrando a maca ali na rampa ali do hospital evangélico. Quando nós chegamos ali naquela sala de registro, eles pediram para os meus pais entrar. Eles tinham cortado toda a minha roupa e eu não conseguia ficar sentada. Então aquela mulher falou para minha mãe: você vai ficar aqui na frente, segurar a sua filha nos braços, e o pai vai ficar atrás, apoiar as costas dela. A minha mãe permaneceu, mas meu pai não. Porque o meu pai era aquele que viu os meus ferimentos sangrando tanto. Ele desmaiou de força naquela sala de registro. Ele caiu sem força. E a minha mãe teve que me segurar sozinha, suportar aquela dor que estava cortando o coração dela, mas ela precisava me ajudar. Ela precisava permanecer. Quando saiu do estado de registro, foi o seguinte: a sua filha está com os dois pulmões perfurados. Tem uma hemorragia muito importante e ela demorou tempo demais para ser socorrida. Nós vamos tentar fazer o possível, mas nós não garantimos nada. No caso da sua filha é cabeça. Só que naquele momento a minha mãe se viu diante do não. Ela se viu diante do fim que o homem estava determinando. Mas ela já conhecia Jesus. Ela já conhecia aquele que tem poder no céu e na terra. Aquele que governa todas as coisas com poder, com autoridade, com soberania. E naquele momento ela decidiu convidar o Senhor para aquela igreja. Ela dobrou os joelhos dela mesma naquela sala de justiça. E ela falou: Deus, aqui está a minha filha. Eu quero te entregar agora. Eu te entrego ela. E o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode levar. Mas eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu sei que o Senhor tem poder para operar o impossível. O médico já falou que não tem jeito. Mas eu quero ouvir do Senhor. Nós temos coragem de pegar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Senhor, se o Senhor quiser levar o Senhor, leva. Mas se o Senhor quiser transformar, transforma. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Nós temos essa coragem. E naquele momento a minha mãe falou para o Senhor: se o Senhor me devolver a minha filha, ela vai servir. Ela vai te servir. Eu te entrego ela de volta. Ela não vai ser mais minha, mas ela vai ser do Senhor. A minha mãe foi bonita de muita fé naquele momento, porque ela sabia que eu ia obedecer, seguir o que ela propôs para o Senhor, o propósito que ela fez para Deus. Ela tinha muita fé, muita convicção. E naquele momento Deus mostrou para ela uma visão lá dentro daquela sala de justiça. Grande vai ser a luta de vocês no passar entre 3 dias. Mas a sua filha vai sair com vida. A sua filha vai sair com vida. Para minha mãe bastante. A minha mãe se levantou com uma autoridade tão grande. Socorre a minha filha. Leve ela para o centro cirúrgico logo.
faz o que precisar ser feito. A minha filha não vai morrer, porque o Senhor falou para mim que vai me devolver ela com vida. Aleluia! E eu falo uma coisa, irmão: se o Senhor falar que vai ter luta, que a luta vai ser grande, acredite, a luta vai ser grande. Fui para aquele centro cirúrgico, fiz uma cirurgia no abdômen, para estancar a hemorragia. Passei pelos drenos, os 2 pulmões, e fui para a UTI. Foram dias muito difíceis. Fui lá e a previsão do médico era: se ela sobreviver, não sei quanto tempo ela vai ficar na UTI, então vocês podem ir para casa, a gente vai dar notícia. E a minha mãe foi daqui 2 horas. Enquanto minha filha estiver dentro desse hospital, não sai. A minha mãe se mudou no hospital junto comigo, dormia no chão, com uma mulher. Você devia ter um hospital, ela dormia no chão, mas ela não saiu do lado. Mesmo eu estando na UTI, ela ficava do lado de fora, intercedendo pela minha vida. Porque ali não era uma batalha, ali era uma guerra. O adversário tentando cumprir o papel dele e a minha mãe lutando para alcançar a promessa que Deus fez para ela. E foi algo tão interessante que no segundo dia eu acordei sozinha na educação. Eu acordei sozinha. Quando eu acordei, foi a pior sensação que eu já senti na minha vida. É o processo de incubação. É horrível. É horrível, dói, te sufoca. É algo, eu não sei explicar. Só quem já passou por isso sabe o que é. E eu estava com meus braços amarrados. Quando eu acordei, eu aquele pavor, aquele desespero, aquele trem na minha garganta, eu comecei a bater com essa desespero na garganta. Muita força. E logo veio médico, enfermeiro, e eles começaram a conversar comigo. Eu estava entendendo. E eles me perguntaram: você está entendendo? Eu balançava a cabeça assim. E eu tentando apontar que era para tirar aquilo de mim. Aquilo estava me fazendo mal. E aí eu bati a minha perna, eu bati a minha perna, eu bati a minha perna. E eles não conseguiam me segurar, aí eu batia, e eu batia. Eles tiveram que tirar o corpo. Eles tiveram que tirar aquela de mim. Quando tirou, eu não posso resolver. Eu não precisei ser entubada mais. Foram 2 dias. E naquele momento eu comecei a sentir uma melhora por dentro. Eu estava tão em paz, eu estava entendendo tudo à minha volta, eu estava ouvindo. Eu queria viver, eu queria sair daqui. Só que o meu corpo não. O meu corpo estava indo na direção contrária da minha mente. Meu corpo não reagia ao tratamento. A hemorragia não estancava. Aquele procedimento do meu pulmão não estava sendo eficaz. E eu ficava 24 horas tomando uma bolsinha de sangue. E todo aquele sangue que eu estava tomando ali não era suficiente. Aí o médico chegou para minha mãe: o que a gente podia fazer, a gente fez. Sua filha recebeu, está recebendo todo o tratamento. Porém, o corpo dela não responde. O corpo dela não responde ao tratamento. Sabe aquele processo de 72 horas? Vamos esperar, se passar das 72 horas, sobrevive. Se não, o corpo da sua filha não reage. E nós temos uma notícia muito difícil. Perguntou para mim: mas a senhora tem alguma religião? A minha mãe disse: eu sou evangélica. Se a senhora quiser trazer o pastor da igreja e falar para o seu filho, porque dentro do quadro que ela está, ela tem mais ou menos 2 horas de vida.
coisas que Deus falou para mim. Que Deus falou para mim foi o seguinte: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. A minha mãe falou: ainda tem vida aí. Eu sei a sua promessa. Eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. E a minha mãe chama um pastor amigo nosso, a qual eu respeito como o pastor João Gravino, faz parte da nossa história. Quando foi um ano tão grande, o pastor João entrar na UTI, ele teve que pedir no cartório uma autorização, e naquela época era mais fácil para os pastores entrarem na UTI. Mas houve impedimento, houve uma batalha para lá. E eu me lembro quando ele chegou ali na UTI, ficou do meu lado, eu estava vendo tudo, com perfeição, pelo entendimento, tudo. O corpo estava debilitado, mas a minha mente, ela já estava sendo alinhada com aquilo que Deus tinha. E ele falou: filhinha, está tudo bem? Eu falei: sim. Está tudo bem. E ele falou assim: posso orar com você? Eu falei: pode. E ele fez uma oração simples: Deus, devolve o fogo de vida, espírito de vida sobre essa vida, em nome de Jesus. E ele foi embora. Quando completou as 2 horas, que o médico havia determinado que era aquela hemorragia cessou. O meu corpo começou a reagir. O fôlego de vida, o espírito de vida que foi ministrado sobre a minha vida começou a apoderar de mim e começou a trazer aquela reação. E eu fui melhorando por 5 dias. Eu fiquei 5 dias na UTI. Eu recebi algo para ir para o quarto. O médico falou para mim assim: eu não entendo, eu não sei explicar o que está acontecendo, mas você está melhorando muito rápido. E a minha mãe olhando, o senhor não sabe, mas eu sei. Por trás de uma mãe que ora, existem filhos sendo alcançados pelo Pai. Existem filhos sendo guardados, sendo protegidos pelo Senhor. Se posicione, mães, como mulheres de oração, mesmo que esteja tudo dando errado, mesmo que pareça que não tem jeito. Você tem mães aqui que tem promessas de filhos serão alcançados pelo Senhor. Não desista. Eu estou aqui porque a minha mãe não desistiu. E fui para o quarto e comecei a melhorar rapidamente. Foi aquela bênção. E eu falei: mãe, arruma um espelhinho para limpar meu cabelo. Mas essa parte da minha cabeça estava raspada. Eu fiquei totalmente segurada. Um corte grande aqui na minha cabeça, aqui no rosto. Meu rosto desse lado estava cheio de hematoma, eu estava irreconhecível. Esse braço meu esquerdo, eu confesso para os irmãos que eu pensei que eu fosse perder ele. Eu tive vários ferimentos desse lado. Eu tive um ferimento aqui, ó, bem juntinho dessa veia. Essa veia frontal, eu tive um ferimento aqui. E a minha mãe não queria deixar de jeito nenhum eu olhar no espelho, porque ela tinha medo que eu entrasse, sei lá, em depressão, me revoltasse. Eu falei: mas está tudo bem, tudo bem. Eu estou viva, estou me recuperando, está tudo bem. E a minha prima levou para mim um somzinho, ele disse também, um fone de ouvido, e ele era espelhado. Eu olhei, falei: meu Deus, essa sou eu.
essa sobrevivia a batalha, viu a guerra, mas não tem novo, uma promessa. Não olhe para a sua situação no momento da batalha, no momento da guerra. Foque na promessa que Deus fez. Não deixe que nada te paralise. Não deixe que nada te atemorize. Porque o Senhor está contigo nessa peleja. E o meu médico falou para mim: você está tão bem, eu vou tirar esses drenos de você e durante 2 dias eu vou te observar. Para você ir para casa. Você está ótimo, não tem por que você ficar aqui. E eu, mãe, eles vão para casa. Só quando completou os 2 dias, o médico falou que eu ia receber algo. Me deu uma crise convulsiva. Me deu uma fé muito alta, muito alta. E a minha mãe estava ali fora do hospital, dando um apoio a outros pacientes, orando muito, conversando com a mãe aqui, outra ali. E de repente eu comecei aquela crise ali dentro do quarto, e os enfermeiros começaram para lá e para cá, porque a minha mãe, o que está acontecendo aqui? Não sei, a sua filha começou a passar. Meu médico foi chamado rapidamente. Quando ele chegou ali, vamos fazer um raio-x para você. Quando o médico veio no resultado, ele falou assim: mãezinha, infelizmente, a sua filha está com os 2 pulmões cheios de sangue e água novamente. Nós vamos ter que ir lá no pronto-socorro fazer uma punção do pulmão dela. Meu Deus, que procedimento doloroso. Eu que ficava só deitada, quando eu ia andar na cadeira de rodas. Na época eu pesava 50 quilos, eu perdi uns 10, eu fui para uns 40. Eu tive que ficar 2 horas sentada na maca, encurvada, tipo quando vai tomar anestesia para Cleopatra, sabe? Aquela coisa. O médico fazendo o procedimento no meu pulmão direito. Cristiano, ele deve saber melhor o que é, né? Vai numa agulha e com a mangueirinha ali e fica tirando o líquido que está ali no pulmão. 2 horas sentada. Foi 2 horas eu chorando de dor. A minha mãe naquele dia não contou para ninguém que eu ia fazer esse procedimento, não contou para ninguém da minha pior, ficou ela e meu avô lá fora da sala esperando. E o médico falou assim: mãezinha, o procedimento terminou, agora nós vamos fazer um novo raio-x. Se tiver tirado tudo, beleza, só me operar. Mas se não, sua filha vai colocar você em saúde. Naquele momento eu falei: não quero voltar. Eu falei: calma, minha mãe falou: filha, calma, vai ser. Quando foi no outro dia, o médico chegou com o resultado do raio-x. Quando ele chegou na porta do quarto, eu estava sentado na cadeira de fio, ele abraçou tanto assim a minha causa. Quando ele olhou para mim, os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Eu falei: não deu certo. Eu falei: mas sabe que eu te amo? E ele falou para mim, ele ajoelhou assim, na cadeira onde eu estava, no chão, e ele falou: olha, você já passou pelo mais difícil, você chegou até aqui. Eu vou tomar com você. Vai dar tudo certo. Eu vou enviar. As enfermeiras vão trazer a roupa. Você troca, daqui a pouco eu te encontro sem saúde. Naquele momento eu comecei a chorar. Foi um momento que eu comecei a me abalar, porque eu estava tão bem, de repente começa de novo. E aí fui para o centro cirúrgico. Tomei outra anestesia geral. Fiz uma cirurgia do meu pulmão direito. Novamente foram isso para ele. E eu fiquei mais uns 10 dias assim. Então chegou o grande dia. Aquela visão que eu tinha mostrado para minha mãe, eu saí do hospital com ela de mãos dadas, depois de uma grande luta segura. Dia 3 de janeiro de 2002, eu recebi algo no hospital. Foi uma alegria. Eu me recordo que quando eu saio pelas ruas da cidade, parece que eu estava no outro mundo.
pertencesse mais ao que estava aqui fora. Era algo diferente, eu não sabia explicar. Está diferente, não é? Está diferente. Mas é porque o Espírito Santo já estava habitando a minha vida, já estava fazendo trabalho. E o médico falou para mim assim: olha, você está recebendo algo, porém, como o seu problema foi muito grave, você vai ficar mais ou menos um ano fazendo um acompanhamento. A cada 15 dias eu preciso te ver para você repetir esses exames. E conforme você for vindo, eu vou te liberando de mais dias, 15, depois 30, 45. E eu entendi naquele momento que a minha mãe tinha alcançado o milagre dela. Deus havia me entregado para ela. Agora havia chegado o momento do meu relacionamento com Deus. Minha mãe sentou comigo e só falava para minha filha: eu vou te falar aqui sobre um negócio. Faz um propósito com Deus. Eu não entendi isso. E ela me explicou: Deus já te curou. Eu tenho convicção disso. Mas Ele quer que você tenha a sua própria experiência com Ele, de fé, de relacionamento. Deus pode te livrar desse tratamento. E minha mãe saiu, foi para a cozinha, fiquei sentada na sala. Eu falei: Deus, eu quero fazer esse negócio aí que minha mãe falou. Esse tal de propósito. Eu não sei se tem alguma coisa em mim que pode ser útil para o Senhor, mas eu quero te oferecer o meu fôlego de vida para te louvar, para pregar, para fazer alguma coisa. E eu não tinha isso. Quem ficava perto de mim saía logo, porque o meu fôlego era muito tímido. Eu ficava ofegante o tempo todo, devido àquela lesão que estava no meu pulmão. E eu falei: Deus, o que eu tenho para te oferecer, isso não tem nada. Te dou aqui meu coração e eu entrego meu fogo de vida, quero que você me. Talvez o pouco que você acha que tem é tudo que o Senhor tem, é tudo que Ele precisa para fazer de você um grande instrumento nas mãos dele. E nós fomos 15 dias depois fazer a primeira consulta do tratamento de ano que eu deveria fazer. Chegando lá, o Dr. Lourenço pegou o meu raio-x de 15 dias atrás, no dia que eu saí do hospital, colocou e pegou o raio-x que eu tinha feito naquele dia, colocou um do lado do outro, tirou o óculos, foi olhar, pôs de novo, não falava nada. Eu olhei minha mãe, minhas mãos começou a suar, eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, será que eu vou voltar para o hospital? Mas a fé da gente é pouco. E ele falou assim: eu não entendo. Você está vendo esse aqui? Pois é, você quer a lesão do seu pulmão que você fez. Tem 15 dias que você fez esse raio-x. Essa lesão que é o grande, maior, do pulmão direito. Você está vendo esse raio-x aqui de hoje? Ele não tem visão. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Você não precisa mais voltar aqui para fazer esse tratamento de um ano. Você pode ir embora para a sua casa e viver a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Naquele momento eu entendi que realmente Deus tinha um projeto na minha vida. Era impossível estar ali 15 dias depois que eu saí do hospital e não ter uma lesão no meu pulmão. Tinha poucos dias que eu estava no centro cirúrgico fazendo uma cirurgia do pulmão direito e naquele dia não havia uma lesão. Deus falando conosco: eu estou com vocês nessa peleja. Eu estou com vocês, eu não deixarei vocês só. Naquele momento começou o chamado de Deus na minha vida, porque a caminhada ainda seria longa. E a minha mãe me levou para dentro da casa dela e cuidou de mim durante um ano, para me preparar para que eu pudesse estar hoje. Eu não podia tomar banho sozinha, porque eu saí do hospital e ainda tinha alguns pontos. Eu não tinha força. A minha mãe me dava banho, a minha mãe penteava meu cabelo, ela me vestia roupa e ela caminhou comigo no caminho para o Senhor. Ela caminhou junto comigo de mãos dadas, Ele vai isso.
Filha, Jesus é bom. Ela me ensinou a amar Jesus. Ela me ensinou a crer nele, a confiar nele, porque ele tinha poder para operar grandes coisas na nossa vida ainda. E durante um ano eu estive ali, junto com a minha mãe. Ela me ensinou tudo que eu precisava saber. Igreja, não desista dos seus filhos. Talvez você tenha um filho que está no trabalho, que está passando por dificuldade. Caminhe junto com ele, mostre para eles quem é o Senhor Jesus, quão grande é o seu poder. Tem coisas que nós não conseguimos com a força do nosso braço, mas o Senhor ele faz, o Senhor ele peleja por nós, o Senhor ele muda escolhas, ele entra em causas impossíveis, ele opera milagre, ele ressuscita o morto. Porque eu falo para vocês, eu acredito que naquele dia, naquela sala, eu perdi a minha vida. Não teria ficado 40 minutos desmaiada. Não teria. O Senhor me trouxe de volta à vida. Porque Ele tinha um propósito para fazer através da minha vida. Eu nunca pedi para o Senhor para estar aqui. Eu sempre falei, Deus, eu quero te servir lá no último ano. Lá no cantinho de ninguém me vê, me deixa lá. Se eu tiver a oportunidade de tirar um lixo do banheiro da igreja, eu vou satisfeito. Mas o Senhor falou que Ele tinha um chamado e que eu não podia me acovardar. E tudo que eu estava passando era uma preparação para o que Ele estava colocando sobre a minha vida. E aqui estou hoje. Por vezes eu recusei de pregar essa palavra porque eu tinha medo, porque eu tinha receio. Senhor, quem sou eu para estar na frente ministrando alguma coisa? E o Senhor falava no meu coração: você é alguém que eu lavei, que eu remi, que eu perdoei, que eu salvei, que eu coloquei de pé. Então abre a tua boca e fala o que eu fiz na tua vida. Não se cale diante do que o Senhor tem feito pela sua vida, porque é o nome dele que é glorificado. Aleluia. É o nome do Senhor que é glorificado quando as pessoas olham para você e vê o que Ele fez. Nós somos milagres nas mãos do Senhor. Não se envergonhe do seu testemunho. Abra a sua boca e fala do que Deus fez na sua vida. Abra a sua boca e fala. Talvez essa causa que você está passando pareça difícil, mas o Senhor Ele vai pelejar por você. O Senhor Ele vai te dar a vitória. Coloque diante dele, confie no seu poder. Ele governa todas as coisas, independente de você confiar nele ou não. Mas se você confiar, você vai viver coisas sobrenaturais na sua presença. Sabe o que aconteceu diante de tudo isso que Deus fez na minha vida? Pessoas na minha família se renderam ao Senhor. Pessoas na minha família tiveram que reconhecer que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro ar com o seu poder. O meu pai, que era uma pessoa que não aceitava crente, de jeito nenhum, quando eu converti no início da minha conversão, lá bem início, e eu estava debaixo do braço e falava assim: não quero minha filha com a armadura debaixo do braço. Nós fizemos já vários cursos na casa do meu pai. Falei para a igreja esses dias, eu tive na casa do meu pai, que Deus, quando eu orar com ele, quando eu orei para ele, ele estava chorando. Vidas têm sido alcançadas. Deus chamou você, Deus escolheu você. Deus escolheu seus filhos, igreja, para serem instrumentos. Os nossos filhos são nações que o Senhor nos confiou. E nós precisamos prepará-los para seguir sem nós. Hoje estou aí caminhando, falando da fé sobrenatural que a minha mãe viveu. Quando eu cresci, eu quero ser como ela. Que não tenha medo dos desafios ainda que vem, não. Eu quero permanecer confiando. O sonho da minha mãe era ganhar multidões para Jesus. Que ela ganhou mal. Que
que fui eu. Deus falou para mim bastante, porque eu vou fazer através da sua vida. E esses frutos também estarão na forma dela. Nossa. Talvez você quer ganhar tanta gente, ganhe seu filho, ganhe a sua filha, ganhe seu marido, ganhe sua esposa. É o suficiente. O que Deus vai fazer é Ele que sabe. Mas dê valor a essa alma, talvez essa única alma que está diante de você, te dando tanto trabalho, te fazendo sofrer, não cuide dela, porque é essa aí mesmo que Deus vai limpar, Deus vai salvar, Deus vai colocar de pé e vai cumprir os propósitos dele. Eu tinha pedido o pastor André para preparar aqui, não sei se ele preparou. Mas se tiver um louvor, pastor, puder nos ajudar aqui nessa manhã, para nós estarmos orando com a igreja, só para finalizar aqui, para que você possa entender o tamanho do poder do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu estava lembrando de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai gostava muito de fazer pão com ovo de manhã, no domingo, que era o único dia que ele estava em casa. E ele gostava de pôr salão também. E ele me deu um jeito, eu vai lá na padaria para pôr salão para mim. E eu fui. Quando ele estava voltando, tinha um caminhão assim estacionado. E um menino, assim, mais ou menos de uns 12, 13 anos, me viu de longe, apontou o dedo para mim e falou assim: eu vou te pegar. Entendeu? Deus, agora eu vou sozinho. Comecei a correr em volta daquele caminhão, e aquele menino correndo, ele estava com o negócio na mão, ele bater de todo jeito. E eu comecei a chorar e não aparecia ninguém, não aparecia ninguém. E aí ele se distraiu um pouco, tentou passar por baixo do caminhão para ele alcançar. E quando ele foi tentar, eu consegui fugir. Cheguei lá em casa chorando, desesperada. Meu pai: por que você demorou? Por que você está chorando? E eu contei que meu pai não tinha conseguido. Ele falou: vem aqui. Pegou na minha mão. Vamos agora. Chegamos lá, colocamos o menino que já estava indo para a casa dele, que era lá perto. E eu levei aquele choro todo. E aí ele olhou para mim e falou assim: olha, aqui é minha filha. Ela não vai deixar de sair na rua para resolver as coisas aqui por sua casa, não. Mas a partir de hoje, se você colocar os olhos nela, eu te pego. Você vai ser comigo. Eu acabo com você. Depois daquele dia, ele nunca mais olhou para mim, se dava na mesa de sua mãe, passava assim de longe, todo mundo. O nosso Pai é grande. O nosso Deus é poderoso. Ele nos segura pela mão